tá? E agora chegou o momento da última palestra, tá, do nosso evento. Estamos caminhando para o final. E esta pessoa, ele não poderia deixar de fazer parte deste momento. Eu estou falando do nosso querido professor e advogado Alessander Mendes, que é uma pessoa que vem lá do estado do Piauí, este estado de mentes brilhantes, que eu sou muito fã das pessoas do Piauí, tá? E eu estou tendo a honra de poder proporcionar, junto com todas essas empresas, porque ele sabe que hoje é um dia histórico. E ele tinha que fechar esse evento. Então, ele vai estar fazendo uma palestra maravilhosa sobre mediação de conflitos, tá? Ele que foi o palestrante condominial do ano de 2019, ele não poderia deixar de estar aqui hoje, pessoal. Então, eu quero anunciar, a partir de agora, com o oferecimento da Superlógica, Market for You e Pontual Cobranças, que são nossos patrocinadores diamante, a partir de agora, professor Alessander Mendes. Vem de lá, meu mestre. Muito obrigado, Daniel. Prazer enorme estar aqui nesse momento, estar aí falando com você, que nesse momento está em qualquer lugar do Brasil. É uma satisfação muito grande. Eu até acho que nesse momento, o que nós estamos vivenciando é um momento a gente chama de ruptura de paradigmas. O que isso significa? Significa dizer que será um momento apartado, será um momento diferenciado, será um momento em que nós, com certeza, eu quero dizer a você, olhando assim, bem próximo de você, dizendo o seguinte: você que está aí, nesse momento, presenciando esse nosso web, você não vai sair a mesma pessoa que você entrou. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque aqui nós não estamos falando só de condomínios, nós estamos falando de pessoas que residem em condomínios, pessoas que transformam pessoas. E, coincidentemente, exatamente hoje, eu também estou voltando às minhas atividades. Por isso, o tema que nós escolhemos, recomeçar entre as incertezas. E quando a gente trata de recomeçar entre as incertezas, eu posso dizer a você que o mundo nunca mais será o mesmo que fora antes. Eu quero dizer a você que este momento que São Paulo está passando, que o Brasil está passando e que o mundo está passando, é um momento de rupturas comportamentais. Nós vamos nos tornar pessoas diferenciadas. Ninguém entrou nessa pandemia e vai sair a mesma pessoa que entrou. E se você ainda acha que pode sair a mesma pessoa, você só não vai sair porque as outras pessoas mudaram exatamente as suas relações comportamentais. E essa imagem ela é muito importante porque ela retrata esse momento de transformação, esse momento de ruptura, esse momento de inflexão do comportamento humano. E aí eu vou dizer a você que se o mundo mudou, nós também, certeza absoluta, teremos que mudar. E aí eu começo eu quero abrir a nossa palestra nesse momento, falando que tal de quarentena. Vocês talvez já devem ter ouvido falar disso, né? Que tal falarmos de isolamento, do uso da máscara? Eu que agora há pouco estava usando a máscara. Que tal falarmos do distanciamento? Pois bem, eu quero dizer a você que quarentena, isolamento, uso de máscara, distanciamento, nada disso fora criada recentemente. Todas essas palavras e todas essas expressões, elas advêm exatamente do século XIV. É isso mesmo. O século XIV matou 75 milhões de pessoas com uma doença chamada de peste negra. Como diz o Jean Delemont, ele trata, numa obra chamada O Medo da Civilização Ocidental, ele trata exatamente que essas palavras, elas haviam nascido exatamente para enfrentar a peste negra. A peste negra era uma doença que contaminou e matou 1/3 da população europeia. Como diz o Hilário Franco Júnior, um grande historiador, ele diz que 1/3 da população europeia chegou exatamente a morrer com a peste negra. A doença, ela vinha exatamente pelo contágio da pulga do rato, que infectava as pessoas e que essas pessoas infectadas, elas tinham tosse, elas tinham febre, elas tinham calafrios
e, coincidentemente, o pulmão dessas pessoas eram afetados. Quando a gente começa a tratar de quarentena, de isolamento, todo mundo pensa que nós estamos tratando da Covid-19. E eu quero te dizer que não. Por que eu estou tratando disso? Exatamente para que você saiba que esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, nós vamos superar. Nós vamos superar como os europeus superaram a peste negra, que matou 1/3 da sua população. Nós vamos superar como os europeus superaram a peste negra, quando a doença chegava exatamente nas cidades e as pessoas se digladiavam para o interior, construindo seus grandes castelos e enclausurando exatamente dentro dos seus muros. A peste negra, naquele século, 14, 15, 16, Jacques Le Goff chega a dizer que a peste negra estava, inclusive, em pleno século XVIII. Contudo, as mesmas características dessa doença, um dia a gente viu acometer a nossa sociedade mundial em pleno século XXI. Eu estou te dizendo que assim como nós vivenciamos a peste negra, nós também vamos vivenciar e vencer o Covid-19. Quem está acompanhando no Brasil afora, as cidades, as pessoas, e se nós pararmos um pouquinho para analisar a gravidade dessa doença, ela nos tirou exatamente do meio da rua e ela nos colocou dentro de casa. Hoje, não existe mais pessoas bonitas ou feias. A certeza é de que todos nós somos iguais, porque o nosso rosto não é mais visto, porque uma máscara nos impede exatamente de podermos continuar a trilhar os nossos passos que antes eram tão importantes quanto as questões materiais. A peste negra, como você está vendo, ela foi vencida. A semelhança do Covid-19 também há de ser vencida. Por isso, eu quero dizer que quando nós estamos em uma situação de doença, 3 coisas elas acometem o cidadão. Quando você está diante de uma situação pandêmica mundial, 3 coisas elas nos inquietam. E eu tratei disso, inclusive, numa obra que nós estamos escrevendo, na verdade terminamos de escrever, é a primeira vez que eu falo dessa obra. É uma obra que trata sobre conflitos condominiais. E essa obra adveio de uma inquietação do meu grande amigo Daniel, do Papo Condominial. Daniel me inquietou, me desafiou, e o que foi que eu fiz? Fui lá, pedi um tempo a ele e publiquei uma obra. Uma obra que fala dos conflitos dentro dos condomínios. E eu quero, nesta obra, tratando já dela agora, eu quero dizer a você que dentro de uma situação pandêmica, 3 coisas acontecem. A primeira coisa é que quando a pandemia surge, mas ela está distante de você, surge o que a gente chama de solidariedade. E o que é a solidariedade? É a pandemia lá na China e eu aqui no Brasil. Então eu vou orar pelos chineses, eu vou torcer pelos chineses, eu vou emanar todo o sentimento bom que eu tenho sobre os franceses. Mas quando a pandemia chega no Brasil, a gente começa a sair dessa etapa de solidariedade e a gente entra numa etapa chamada de culpabilidade. A gente começa a perceber que quando você está nesse momento, nessa fase da doença contaminando o Brasil, a gente entra nessa fase da culpabilidade. E o que é essa fase da culpabilidade? É exatamente encontrar quem é o culpado. O culpado é o governo, o culpado são os estados, o culpado é a prefeitura, o culpado sou eu que não me preveni. Só que o que é mais grave é que a terceira fase num conflito pandêmico, ele pode ser mais avassalador. Quando você simplesmente sai dessa fase da culpabilidade e entra na fase da individualidade. O que é essa fase da individualidade? É quando eu tenho somente um respirador e eu tenho 3 pessoas para usá-lo. Nessa hora você diz, esse respirador será meu, porque eu preciso usar, porque é a minha vida. E essa individualidade, ela pode provocar os conflitos, ela provoca a individualidade, o isolamento, e ela afasta o que a gente chama de espírito de coletividade para vencer esse momento. Nessas 3 fases,
A gente já saiu da fase da solidariedade. A gente está, nesse momento, na fase da culpabilidade. Tentamos a todo custo encontrar os culpados por esse momento que nós estamos passando. Mas espero eu que a gente não chegue à fase da individualidade. Porque exatamente esse momento pandêmico, ele não faz distinção da tua idade, da tua riqueza, do local em que você mora, em o bairro em que você reside, e nem tampouco o estado ou país que você esteja. Eu quero dizer que talvez um dos momentos mais importantes da sociedade brasileira, ele está acontecendo agora. Eu lembro que em 1903, no estado do Rio de Janeiro, a prefeitura era governada por um cidadão chamado de Pereira Passos, presidente da República Rodrigues Alves. O Rio se embelezou, ficou lindo, o Rio ficou extraordinariamente lindo. O governador, o prefeito, haviam transformado o Rio de Janeiro numa bela Paris. O Rio se viu ruas com paralelepípedos, praças com chafariz. Mas o que aconteceu foi que as ruas ficaram lindas, mas as pessoas continuaram com seus casebres. As pessoas continuaram com esgotamento, sem o saneamento básico. As pessoas continuaram sem ter o abrigo do Estado. Qual foi o reflexo disso? O reflexo foi a primeira revolta urbana da República Brasileira, chamada de Revolta da Vacina. Nós não nos revoltamos no Rio de Janeiro porque a vacina, porque a doença espalhou. Nos revoltamos pela contradição das relações sociais, do Estado embelezar as ruas e esquecer das pessoas, do Estado simplesmente valorizar as questões urbanísticas e esquecer da moradia, e esquecer de que dentro daquela casa existem pessoas, e pessoas que viviam em situações de ansiedade. Para viver esse momento, eu quero dizer que existe um fator que é fundamental. Eu só vou sair desse momento se você me ajudar a sair. Eu só posso reverter essa situação que nós tivermos se nós dermos as nossas mãos para dizer que chegou a hora de recomeçar. Eu quero dizer a você que eu quero que você pegue bem essa palavra. Pode esquecer a mim, mas pegue essa palavra, recomeçar. É isso que eu quero que você observe. Vai ser recomeçar em todos os aspectos. Vai ser recomeçar nas nossas relações pessoais. Primeiro tentando nos conhecer. Depois tentando conhecer as pessoas que convivem com você. Depois tentando conhecer as pessoas que residem com você. E depois tentando conhecer todas as pessoas que te cercam, ou que às vezes você nem conhece, como foi o caso que aconteceu agora há pouco, quando eu saí do centro de São Paulo e vim aqui para o bairro, mais ou menos, acho que uns 20 quilômetros, e vinha conversando com o Uber, que me trouxe até aqui. E ele narrou a vida dele, a história dele. E no final eu disse a ele assim, quando nós chegamos, eu disse o quanto que eu estava feliz em ter conhecido aquele senhor, o senhor Carlos, motorista de Uber há mais de 5 anos. E eu disse, seu Carlos, eu estou muito feliz em conhecer o senhor, porque a sua história de vida me fez ter a certeza de que nós vamos superar esse momento. E o seu Carlos olhou e disse, eu não sei o que você vai fazer aí, mas eu quero lhe desejar boa sorte. Ao descer do carro, e que o carro partiu, né, numa jornada de mais um cliente, eu entrei e vi que aquele boa sorte daquele senhor, motorista do Uber, tinha sido tão importante para mim. E foi importante para mim, porque a gente tem que aprender a lidar com as pessoas sem nem saber quem elas são. Sem saber o que elas têm. Para conviver com os outros, é como diz um dos maiores teóricos da atualidade, Zygmunt Bauman. O Bauman vai dizer que quem neste mundo não entende a complexidade dessas pessoas, ele vai sofrer e talvez ele nem consiga viver com essas pessoas. Porque para viver hoje e respeitar as pessoas, é necessário compreendê-las dentro das suas individualidades. Respeite as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que eu gostaria que elas fossem. Morar em condomínio é uma coisa fantástica. Você, teoricamente, está protegido. Lembra os homens medievais do século XIV e século XV? Construímos os nossos grandes muros
e vamos entrar nos nossos condomínios. Agora estamos seguros. Eu dei um conceito de condomínio na nossa obra. No nosso livro, que está sendo lançado, eu disse que condomínio é quando pessoas que não se conhecem, que não têm a mesma condição intelectual, social ou religiosa, mas se unem pelo desejo e pela condição financeira para poder comprar uma habitação. E quando eles habitam, a primeira coisa que nós começamos a perceber é que você tem que deixar aquele teu velho estilo de vida individual para viver agora uma vida coletiva. Quando eu digo que esta vida das relações condominiais são extremamente diversificadas, e para viver bem, você precisa entender bem quem é o seu vizinho que mora ao lado. Não o 702, ou 902, ou 1.200. Não são os apartamentos que nós temos que ir atrás. Nós temos que saber quem é a dona Fátima, que mora no 702. Quem é o seu Antônio, que mora no 1.200. Quem é a dona Bárbara, que mora no 303 e que tem uma cachorrinha de nome Laica e que late todas as noites a partir das 3 horas da manhã. Daí a gente tem que conseguir compreender que dentro dessa vida condominial existe um ponto de convergência. É de que todo e qualquer conflito que venha a surgir, você tem que ter a certeza na sua mente que esse conflito você não pode levar à frente. Senão, você pode estar morando com o inimigo ao seu lado. E isso vai te trazer angústia, ansiedade, tristeza, e talvez até a tua própria moradia perca o valor tão importante. Porque nós aceitamos tudo o que acontece no meio da rua. Mas quando nós voltamos aos nossos apartamentos, ali a gente começa a priorizar, a valorizar o que seria aquele sentimento, aquela respirada de cheguei em casa. Conviver e viver em condomínios é ter a certeza de que esse abraço, esse aperto de mão, é um aperto de mão afagado. Muitas pessoas acreditam que o aperto de mão de amizade pode ser esse. É o que acontece normalmente. Mas no século III, ainda nas estruturas romanas, o cumprimento era desse jeito. Nós nos cumprimentávamos tocando os pulsos. E nós tocávamos os nossos pulsos, porque os nossos pulsos é onde partem e batem exatamente a batida do nosso coração. É ali onde eu consigo perceber quem é você. É ali onde eu percebo se você está bem ou não. É aqui onde existe o sentimento de irmandade. Eu quero pedir licença para narrar um conflito condominial. E eu sei que você está aí agora. Se você tiver com alguém aí na sua casa, chama aí o vizinho aí, chama o colega, chama o teu irmão, chama o teu esposo, pega o teu filho mais novo, ó, e bota ele assim, bem sentado na tua perna. Porque eu vou te dizer de um conflito que ao longo da minha carreira de mediador, foi um dos conflitos que mais me fez refletir sobre a vida condominial. Existia num determinado estado uma senhora que ela tinha 2 vagas de garagem. Todos os dias, quando ela colocava o carro dela aqui, a vaga dela sempre estava vazia, porque ela morava ela, a irmã e o filho. Então, só ela tinha um carro. O vizinho do lado, ele tinha 3 carros. O dele, o da esposa e do filho já adolescente adulto. Então, o que ele fazia? Todos os dias, ele colocava o carro exatamente na vaga dessa senhora. Só que essa senhora um dia conheceu um namorado e do namoro se transformou numa vida conjugal, numa união estável, como a gente chama no direito. E dessa união estável, o amor aconteceu, estavam convivendo juntos. Só que esse senhor, todos os dias, colocava o carro na garagem dessa senhora. Quando ela começou a ter o parceiro, ela então interfonava para a portaria e dizia ao porteiro que pedisse que ele tirasse o carro. Pois bem, todos os dias acontecia isso. E todos os dias ela foi se chateando. Certo dia, quando ela chegou para colocar o carro dela na vaga dela, e que o colega havia colocado, ela não pensou 2 vezes. Ela deu uma ré, olhou para o carro do vizinho, abarroou no carro dele e empurrou o carro dele até prensar exatamente numa porta. O porteiro, desesperado,
interfonou para o dono do carro, que desceu e que, ao descer, vê o carro naquelas circunstâncias. O que foi que ele fez? Partiu num diálogo de conflito verbal, e esse conflito verbal com essa senhora desencadeou um conflito físico. Ele a agrediu fisicamente. Ela sobe até o seu apartamento, chorando, dizendo que ia ligar para a autoridade policial, e quando ela sobe, ele vai para o apartamento dele. Só que o parceiro dela, ao saber que ela tinha sido agredida, o parceiro dela então se arma, descobre onde o condômino, o vizinho morava, arromba a porta do vizinho, entra e com uma arma em punho, aponta para o vizinho e faz ficá-lo de joelho, diante da esposa dele e de um filho dele menor de 6 anos. Por muito pouco, uma questão simples, chamada de ocupar vaga quando não te pertence, não poderia ter desencadeado o que a gente chama no direito de homicídio doloso, um dos crimes mais graves dentro do direito. Vários fatores levaram àquela situação. E o primeiro fator é, quem vive em condomínio, ele tem que lembrar de uma obra, que é a obra do Hobbes, chamado Leviatã. A obra do Hobbes é que diz que nós temos um grande monstro, nós somos um grande monstro, mas uma perna é uma pessoa, outra perna é outra, um braço é uma pessoa, o olho, a cabeça é uma pessoa, e todos nós juntos é que formam exatamente esse Leviatã. Pois eu vou levar isso para o condomínio. O condomínio sou eu, é o meu vizinho, é a Bárbara, é o Silvio, é o Antônio, é o Francisco. E a gente, quando decide morar em condomínio, a gente começa a perceber a relevância de ter que dividir, de ter que compartilhar. Aquele som que antes eu ouvia no meu condomínio, até as 4 horas, na minha casa, até as 4 horas da manhã, no condomínio eu não posso mais ouvir. E se ouvir, eu tenho que ter a certeza de que eu não estou prejudicando o seu Francisco, que é o condômino que mora ao meu lado. Quem mora em condomínio tem que começar a compreender que a comunicação entre as pessoas é uma comunicação recíproca de respeito, de fraternidade e, acima de tudo, de entender a outra pessoa que está ao meu lado. Quem mora em condomínio é ter a certeza de que tudo que acontece dentro do condomínio me lembra as tribos indígenas coloniais no Brasil. As tribos indígenas brasileiras, eu tinha um pai daquele índio, mas toda a tribo era responsável para educar aquele menino. Eu quero dizer a vocês que quem vive em condomínio tem 2 caminhos: viver no melhor lugar do mundo ou escolher o pior lugar do mundo para morar. Qual é a diferença entre o melhor lugar e o pior lugar? Quem decide é você. Como você se relaciona com seus condôminos? Como você se relaciona com as pessoas? Como você trata as pessoas ali no dia a dia? Ao entrar no elevador, ao estar no estacionamento, ao estar nas áreas comuns do condomínio. Eu quero dizer a todos os síndicos, eu quero dizer a todos os condôminos, que um ponto que mais faz nascer os conflitos chama-se comunicação. Uma comunicação mal feita, ou uma frase dita destoante, ou uma frase infeliz, dita sem nenhum tipo de reflexão, pode gerar um problema tamanho. Aquele caso que eu contei, o desfecho não foi o homicídio. O cidadão recuou, não empunhou a arma e não matou ninguém. Mas ele teve uma ação criminal e ele moveu a ação criminal por invasão domiciliar e tentativa de homicídio, e a esposa do outro moveu uma ação de lesão corporal, inclusive de lesão corporal de natureza grave, que depois foi desclassificada para lesão corporal leve. Mas como fazer isso se todos os dias eu vou descer com essa pessoa no elevador? Como fazer isso quando eu estou todos os dias no estacionamento me encontrando com essa pessoa? E eu fui chamado exatamente para mitigar esse conflito. Depois de 6 sessões de encontro entre as famílias, as ações criminais elas continuam andando, porque a gente não consegue impedir que elas andem. Mas eu vi aquele senhor pedir desculpas por todos os dias estar insistindo em colocar o automóvel em uma garagem que não lhe pertence. Eu vi aquela senhora pedir desculpas àquele senhor por o esposo dela ter colocado uma arma na cabeça dele,
no meio de tantas pessoas familiares. Tudo isso acontece porque a gente às vezes esquece como as pessoas estão vivendo. Imagina uma situação pandêmica dessa. Quantos empregos não estão sendo perdidos, quantos empresários não estão entrando em crise. Imagina você ter que lidar com tudo isso e quando você chega na sua casa, um conflito que alguém colocou o automóvel no seu estacionamento. Ou aquele vizinho que não permite que você possa dormir. Viver em condomínio é ter a certeza de que o respeito ao outro é a base de uma boa convivência. E eu vou dizer aqui a todos os condôminos, eu sei que aqui o nosso leque de pessoas, está aqui uma multidão nesse país todo, está vendo? Não esqueça você, condômino, que tudo que acontece no seu condomínio, que seja resolvido dentro do condomínio. Porque no momento que você dá publicidade a isso, você está levando a publicidade do conflito, mas você também está levando o nome do condomínio cheio de confusão. Você está desvalorizando a sua situação condominial. Se não for crime, então resolva-os internamente. E aí você deve estar aqui, certeza que se a internet tivesse ligada, você estaria me dizendo assim, como eu posso evitar conflitos no meu condomínio? O primeiro passo que eu vou dizer a você é, trate as coisas devidamente acordadas. Síndicos, olha para cá. Eu posso sair daqui mais perto? Não, né? Posso perto da câmera? Não, não posso ficar bem pertinho de ti aí não, né? Posso não, né? Tá bom. Não pode. Tudo bem, não tem problema não. Mas eu quero agora falar os síndicos. Eles estão todos aí, né? Então eu quero que o síndico olhe aqui para mim, ó. Olhe para cá, pare de bater bem esse seu bolo que você está fazendo, dona Fátima. Pare aí, dona Fátima, preste atenção, olhe para mim aqui. Dona Fátima, a senhora é síndica do condomínio. No seu condomínio, deve ter assim um monte de pessoas lá num grupo chamado de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, todo mundo se comunica. Desde que não seja período eleitoral, entre bolsonaros e petistas. Fora isso aí, a gente tem condição de conviver bem, harmoniosamente. Período de eleição, sai desses grupos. Mas deixa eu dizer para a senhora, dona Fátima, a senhora está nesse grupo de WhatsApp. E de repente, vamos imaginar que a senhora, como síndica desse condomínio, o condomínio faltou o gás. Olha o que acontece quando o condomínio falta o gás. A senhora do 706, ela pergunta do 702, disse, minha irmã, faltou gás aí para ti? Ela disse, faltou. E o que foi que houve? Aí intervém nesse momento chamando o síndico. O que o síndico faz? O síndico simplesmente deve entrar no grupo de WhatsApp, que ele já está, e ele deve tomar 3 passos. O primeiro, tomei conhecimento do problema e gostaria que vocês me dessem um tempo para resolver. O síndico deve sair nesse momento e não tratar mais nada no WhatsApp. Ele só deve voltar ao WhatsApp quando o problema estiver solucionado. O que aconteceu nessa situação real? O gás acabou, os condôminos começaram a se comunicar, o síndico começou a tratar exatamente com todo mundo que falava no WhatsApp, não resolveu o problema, o meio-dia chegou e o almoço não estava à mesa. A comunicação era muito simples. Síndico, cadê o gás? Cadê o gás? Um síndico desse não é síndico, é cínico. Um homem desse não devia existir, devia morrer. Um homem desse, por que o Satanás não levou ele? E aí ele dizia, olha, me respeita, eu sou síndico. É síndico, mas é irmão do cão. E a outra diz, do cão não, o cão é bom para ti. E o conflito, que era um gás, se transformou num oceano todinho de problema. Porque o síndico não teve um cuidado básico. Primeiro, era evitar o gás. Mas já que o gás faltou, vá ao WhatsApp, se posicione e saia. E só volte quando o problema tiver. Peça as desculpas e diga que aquilo lá foi uma falha. Se foi sua, assuma. Se não foi, você deve dizer ao grupo de onde veio a falha. Mas pelo amor de Deus, dona Fátima, olhe para mim, antes de terminar esse seu bolo, preste atenção, olhe para cá. Antes da senhora terminar esse seu bolo, olhe para mim. Eu quero dizer que se alguém lhe der um tempo de 1 hora, bote no grupo que será 2h30. Porque no momento que você aumenta esse prazo, as pessoas começam a esperar por ele. E no momento que você responde antes, o que acontece? A senhora é uma pessoa ágil. E não esqueça, no condomínio, num outro dia, a gente esquece os problemas quando eles são solucionados. Desde que
não ocorra violência, não ocorra agressão e nem ocorra nenhum tipo de violação dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Síndico, não diga aos demais naquela assembleia, eu sei que você é síndico aí, você não fez isso, eu tenho certeza, eu te conheço. Eu sei que você nunca fez isso. Eu sei que você nunca disse assim no meio de uma assembleia, eu estou aqui de favor. Eu estou aqui é de favor, porque eu não preciso disso aqui não. Faça isso não. Nessa hora é o cão que está te contaminando para você dizer isso. Não diga não. Por que você não vai dizer? Porque não é um favor. Síndico, ele tem que perceber que o que ele está fazendo não é gerindo condomínios e nem tampouco gerindo um monte de apartamentos. O síndico é um líder. E um líder num dos papéis mais difíceis do mundo. Porque dentro do condomínio não existe hierarquia. Todas as pessoas vivem de forma horizontalizadas. Todos são donos dos seus condomínios, dos seus apartamentos. Não existe o chefe, não existe o líder. Todo mundo é dono. Ser síndico em condomínios, ser o síndico como líder, é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque ele precisa ter credibilidade, eficiência e agilidade. Eu acompanhei um condomínio que eles me chamaram porque teve um problema lá. Tinha uns garotinhos lá, uns 3, 4 meninos, adolescentes, e esses meninos, todos os sábados, 3 horas da tarde, começava o som. Meu amigo, de 3 horas da tarde até as 3 horas da manhã, a festa comia por cima. Todo mundo alegre, festa que não acabava mais, e os outros condôminos interfonando direto para o síndico. Deixa eu dizer uma coisa a você, síndico. Nesse caso, você pode sim fazer uma comunicação, pode interfonar pedindo que ele baixe, mas se ele não baixar, não vá ao apartamento achando que você é o He-Man ou é a She-Ra. Não cabe a você fazer intervenções de desordem social, porque quem tem que fazer isso é o Estado, através do seu aparato policial. Nesse caso, o síndico foi até o local, pediu para baixar o som, e um dos meninos disse assim, o apartamento é meu ou é teu, síndico? E ele disse, mas a ordem está aqui. Pegou a convenção, botou na cara do condômino, e o condômino da adolescente partiu e agrediu o síndico fisicamente. Você não pode fazer isso. Quando os ânimos estão exaltados, o que o síndico tem que fazer? Se retirar, aguardar o momento certo, e eu vou dar talvez uma das dicas mais importantes para quem é gestor de condomínios. Nunca queira conversar com o condômino na casa dele, no apartamento dele. Busque um local neutro para que você possa conversar. Porque no momento que você tira a pessoa de dentro da casa dela, ela começa a ficar mais afável com você. Entenda que todos nós aprendemos historicamente que a nossa casa é abrigo inviolável. A nossa casa só nós podemos comandar. E nós temos instinto de proteção. Quem quer que seja a pessoa que vá lá tentar invadir a nossa casa para nos dizer o que nós devemos fazer, o conflito está estabelecido. Quem mora em condomínio tem que entender 2 coisas. Você não está só e você sempre vai precisar do outro. Eu quero contar esse caso, porque esse case foi um dos cases mais fantásticos que eu vi como mediador de conflitos condominiais. E ele aconteceu agora, no final do ano. A síndica é uma das senhoras mais simpáticas que eu pude conhecer. E eu estou falando bem porque ela me autorizou a falar isso. Ela decidiu fazer, então, um Natal lindo no condomínio. Ela disse, eu vou fazer um Natal aqui como nunca foi feito. Só que o condomínio não queria liberar dinheiro para fazer o Natal. Então, o que foi que ela fez? Ela foi para as empresas que prestavam serviço ao condomínio e pediu patrocínio. O patrocínio veio, ela simplesmente botou uma banda no condomínio, coffee break de gente rico, presente para a meninada toda, e aí simplesmente foi aquele lugar lindo. Ela me mostrou as fotos que fazia pena. Condomínio, gente, com mais de 80 apartamentos. Só 6 condôminos compareceram à festa de Natal. Ela passou a interfonar para todos eles, dizendo
Que hora que eles viriam? E todos eles começaram a dar desculpas. Olha, eu não posso. Eu estou fazendo uma coisa, o menino está doente, isso está acontecendo. Olha só o que acontece. Ela ligou para uma condômina e a condômina disse assim: olha, senhora síndica, me desculpe, mas eu não posso ir. Eu não posso ir porque eu acho que não é legal a gente estar se misturando com ninguém. Eu acho que não é legal, a gente não se conhece, então é melhor você ficar para ir, eu aqui. Eu não gosto muito de misturar para não embolar o meio do caminho. A síndica desligou, fez a festa com 6, 10 condôminos, uma festa que era para 80, terminou, botou parte dos alimentos na portaria para doar para quem quisesse, ficou arrasada com aquilo. 6 dias depois, o esposo dessa senhora, que disse que ela não poderia se misturar, ele infartou. E eles moravam só. Quando ele infartou, ela se desesperou, ligou para a portaria ligou para o síndico. E a primeira pessoa que chegou no apartamento foi exatamente a síndica. E foi exatamente ela que deu os primeiros atendimentos de socorros. E foi exatamente ela que acompanhou aquela senhora com seu esposo até o pronto-socorro mais próximo. E foi lá no pronto-socorro que ela ouviu exatamente o médico dizer para ela e para aquela senhora que disse que não queria se misturar, que o marido dela só sobreviveu porque os primeiros atendimentos foram feitos de forma correta. A senhora, então, fez um texto enorme no WhatsApp, pedindo desculpas e agradecendo a síndica, mas esqueceu de colocar lá num grupo, de forma coletiva, que quem vive em condomínio não está só. Está sempre com alguém muito próximo de você. E você precisa entender isso. Este momento que nós estamos vivendo, esse reaprender da vida, é necessário que a gente tenha certeza que um depende do outro, que um precisa do outro. E é por isso que eu quero te dizer que quem deseja hoje administrar qualquer que seja o empreendimento nas questões condominiais, você precisa dessas 3 coisas. Solidariedade. Eu quero dizer ao Brasil todo que esteja assistindo essa web live. Eu quero dizer a todos vocês, empresários, síndicos, condôminos, ninguém mais vai simplesmente vender algo a outrem como uma mera situação mercadológica. Porque nós não vamos vender mais produtos. Nós vamos vender confiança. Nós vamos vender respeitabilidade. Nós vamos vender exatamente a necessidade do que a gente chama de empatia. Empatia é você entender o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Quando você tem a solidariedade com a empatia, você logo tem a eficiência e a qualidade. As empresas que vão exatamente sobreviver a esse momento têm que ter a certeza dessa trilogia dessas palavras: solidariedade, empatia e qualidade. Quem tiver isso, pode ter certeza que ele vai poder recomeçar nesse momento tão difícil pandêmico. E aí eu quero tratar com vocês, e já praticamente na nossa última parte do nosso encontro, dizendo que atualmente nós somos 211 milhões de brasileiros. Eu não sei quantos tem aqui nessa web live, mas deve ter aí uns 200 milhões de pessoas conectadas com a gente. Mas eu quero dizer a você que nós somos isso aqui. Em 2025, a expectativa é de que mais de 80% do cidadão brasileiro ele saia da vida rural e venha para a vida urbana. E a vida urbana já não nos permite mais tantos espaços. Aquelas fazendas enormes que existiam em São Paulo não existe mais. O seu Carlos acabou de me dizer, quando me deixou aqui, que a coisa mais difícil que tem em São Paulo é de ver um terreno baldio, salvo se for de alguém que seja o proprietário que não esteja usando. E ele ainda disse assim, e se tivessem, o Alexander, é muito caro. Porque a tendência nossa é lutarmos pelo mesmo espaço territorial. E quando isso não é possível, então o espaço ele fica sendo meu, seu, do Francisco, do Daniel, do Alexandre, do Sérgio. Todos nós estamos aqui.
Mas depois chega mais pessoas, chega mais, e nós vamos ter que nos verticalizar. 211 milhões de brasileiros. A tendência nossa é mais de 80% vivermos em situações condominiais. E isso quer dizer o quê? Eficiência, serviço, e quer dizer que nós precisamos dividir. Compartilhar é diferente de dividir. Se eu for dividir algo com o Daniel, eu vou dizer, Daniel, pega essa bolacha e vai para lá, e eu vou para cá. Mas se eu disser que eu preciso compartilhar, eu vou dizer, Daniel, eu tenho 2 bolachas, uma é sua e a outra é minha. Vamos nós 2 para cá e depois nós vamos nós 2 para lá. Quem compartilha, soma. Quem divide, divide perdendo. Esse momento é o momento de nós compartilharmos. E eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz em estar aqui. Eu estou muito feliz porque quando adolescente, no meu interior, eu via muitos amigos meus, 16, 17 anos, pegarem um ônibus para vir para São Paulo. E a gente pegava o ônibus para vir a São Paulo, um dia sonhando com emprego, em mudar de vida, porque no nosso interior não tinha muita coisa. E eu, por várias vezes, um dia, pedia naquele momento a minha mãe que me autorizasse a um dia pegar esse ônibus para vir a São Paulo. E minha mãe sempre dizia, você vai a São Paulo quando você tiver que estudar muito, e aí sim você vai. Passados alguns anos, eu já vim a São Paulo em outros momentos, mas quando eu voltei agora, ontem a São Paulo, eu voltei de um jeito diferente. Eu olhei para São Paulo de um jeito diferente. Eu olhei para um São Paulo, como diz o Caetano, é porque Veloso não acha feio que não é espelho. Tudo aquilo que você vê, que você não encontra na tua cidade, você tende a não gostar da primeira vez. Mas o Belchior disse assim, São Paulo acolhe todas as pessoas, e São Paulo é a unidade desse contingente de mundo. Eu quero dizer a você que o estar em São Paulo, para o Brasil todo, é dizer o que está acontecendo exatamente nessa web, é quando 3 empresas decidem se unir em um propósito de levar um projeto de ideias condominiais para todo o país. Eu quero dizer o quanto que é importante dividir esse espaço com você e dizer que a pessoa que está ao teu lado, que está no condomínio do lado, que está logo abaixo, ele não é qualquer pessoa. Ele é o teu irmão necessário, daquelas pessoas que entendem a necessidade de conviverem juntas. Eu quero agradecer aqui o Papo Condominial na pessoa do Daniel, quero agradecer o Alessandro, que eu achei fantástico, estavam explicando a ideia da Hope ali, eu fiquei impressionado com aquilo. Quero agradecer, eu que tive o privilégio hoje de tirar uma foto com o presidente da Confederação Nacional dos Síndicos, Sérgio. Eu também quero agradecer essa estrutura todinha, que você que está aí na tua casa não está vendo, mas aqui, essa estrutura eu só vi desse jeito no Rock in Rio, uns 10 anos atrás. O maior evento já realizado exatamente no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que essa web. E ela é marco, divisora de águas, para dizer que as relações condominiais estão ganhando um novo espaço e um novo mundo. Muito obrigado a você, e eu saio deixando um abraço calorado a você e a todos que aqui estão presentes. Por isso, a gente não pode se abraçar de qualquer jeito, mas o meu amigo tem uma música aí que vai me permitir, que eu quero dividir com vocês essa música, que ela diz assim, ó, não importa quem seja, ou onde esteja, o que importa é abraço quem esteja próximo de você. Eu sou Alessandro Mendes, sou professor, sou do Piauí, sou muito feliz em estar aqui e quero dizer, anote esse dia, tirem as fotos do lado do teu YouTube, do teu Facebook, porque o maior marco dos estudos condominiais acabou de nascer nesse 1º de agosto. Grande abraço a todo mundo. Sucesso a vocês. We never will run dry.